Bom, Alberto, fora do ar a gente até já estava conversando sobre a demolição, né, aqui do estádio na BBCD, onde vai ser construída uma arena. O que esse local, esse estádio aqui, representou para você, para sua carreira, nessa identificação muito grande que você tem com o Bragantino? Ah, foram, o Diego, passagens muito marcantes, né, da nossa vida, eu diria assim, não só profissional, né, mas pessoal também, né, porque como você sabe, assim, a gente tem um envolvimento muito grande aqui, né, uma relação muito bacana assim com o clube, né, com as pessoas que aqui trabalharam e né, não tem como não, né, associar tudo isso, né, ao ambiente, né, que é justamente aqui esse estádio, né, que sem dúvida nenhuma assim faz parte, né, da nossa vida, né, nossa vida profissional e pessoal também. Bom, e quais são as principais lembranças que você tem de jogos? Quais foram os jogos mais importantes pessoalmente para você, vestindo a camisa do Bragantino, atuando aqui no gramado do Nabi Abichedi, na época Marcelo Stefan? É, tem bastante, viu, Diego, assim, eu acho que aqui a gente pode destacar mais, né, ser como a mais, talvez a mais marcante, né, foi justamente a final, né, do Campeonato Brasileiro de 91, que eu acho que é a única não, acho que tem o caso do Guarani também, né, que fez uma final de brasileiro, mas aqui no Bragantino foi a que mais marcou, sem dúvida nenhuma, né, poder trazer para a época, né, uma final de Campeonato Brasileiro foi algo assim que ficou realmente marcado, né? Nós tivemos o resultado de empate nesse jogo e né, não conseguimos o objetivo de ser campeão, mas fica aí o registro assim, né, de ter feito parte dessa história, né, de saber que aqui, né, já foi disputada uma final de Campeonato Brasileiro, né, 0-0 e o São Paulo acabou sendo campeão na época. E a sua melhor atuação aqui? Você consegue eleger uma melhor atuação ou, sei lá, as melhores atuações que você já teve por aqui, Alberto? Eu acho que assim, eu encontrar a melhor, né, é difícil assim também. Eu posso lembrar assim de momentos importantes, por exemplo, aqui a minha estreia, né? A minha estreia aqui no Bragantino foi em 1991 no Campeonato Brasileiro também, contra o Bahia. Eu acho que foi o primeiro jogo do Brasileiro, mas para mim o que ficou mais marcado assim foi o meu primeiro gol, né? Acredito que tenha sido na terceira rodada, não sei exatamente, um jogo contra o Corinthians, né? Que eu fiz o primeiro gol aqui. Talvez aí a gente sabe que o gol é o momento né, de maior êxtase assim, que o jogador pode viver. Nesse jogo nós ganhamos por 2-0. Eu fiz o primeiro gol de pênalti, né? Aqui pelo Bragantino. Depois disso, assim, a gente lembra também de partidas muito boas também, assim, como eu falei, é difícil assim, você colocar a mais emocionante, mas eu me lembro muito dos momentos que a gente faz os gols, né? Eu, em particular, né, até quando os companheiros fazem, é aquele momento de euforia, de muita alegria, assim. Mas a gente fazendo gol, esse campeonato de 91, eu tive a oportunidade de fazer 5 gols no campeonato, eu acho que 3 foram aqui no nosso estádio. E esses aí são os melhores momentos que eu me lembro, assim. Contra o Internacional também fiz um gol de cabeça aqui. O terceiro gol, acho que, se eu não me engano, foi de falta contra o Internacional. Então, esses momentos aqui, eu acho que são os que a gente lembra com maior saudade, né? Assim, momentos marcantes assim na nossa vida. E Alberto, duas perguntas. Quais foram os principais jogadores que atuaram do seu lado, assim, de qualidade mesmo, que eram seus parceiros, jogando aqui no Nabizão pelo Bragantino? E quais foram os principais jogadores que você já enfrentou aqui em Bragança? Ah, então, aquela geração de 91, né, do Campeonato Brasileiro, ali todos são muito marcantes, porque são jogadores que a gente fala assim que nosso time era um time sem vaidade, né? Então eram todos com o mesmo perfil, assim, jogadores de muita qualidade técnica, né? E jogadores de muita humildade, né? Que jogavam um ajudando o outro. Mas assim, eu tinha uma identificação muito forte, sempre tive, né? Até quando eu era jovem ainda, com o João Santos. Então o João Santos não só
como atleta profissional, era um parceiraço assim, que eu posso estar destacando assim, né, como o que eu tenho mais, tive, né, mais afinidade. Lembrando dessa época aí, pô, jogadores como Mazinho, como Luiz Miller, Mauro Silva, Gil. Se for numerar aqui, é um time inteiro assim, de jogadores de muita qualidade, e como eu falo para você, assim, que é uma coisa que marca muito, né, com muita humildade também. Então, esse time aí eu posso estar destacando assim, todos, assim, né, com uma menção aí especial aí para o João Santos, né, que a gente desde jovem, né, iniciamos carreira junto no Fluminense e jogamos aqui por muito tempo juntos também. E que você enfrentou aqui? Você lembra de um grande craque que veio aqui? Você, pô, esse cara é muito bom. Teve vários também, né, assim, para a época, né, jogadores como o Raí, o Neto. A gente fala assim, os camisas 10 assim, né, que chamam mais atenção, mas também tem outros jogadores assim de outras posições assim também que a gente pode colocar. Aquele time do São Paulo da final, né, se for colocar aí, se você pegar a escalação, são jogadores aí, né, que estiveram na seleção brasileira, né, jogando Copa do Mundo. Mas os que chamam mais atenção são justamente isso aí, os camisas 10 assim de cada time, né, da época, que tinha cada time grande principalmente tinha pelo menos um craque, né, assim, cada um deles. Então esses aí eu acho que podemos citar como exemplos. E depois que você parou de jogar, você continuou frequentando aqui, né, o estádio Nabi Abichedi. O porquê dessa identificação com o Bragança, com o estádio Nabi Abichedi? O que te motivou a continuar por aqui, Alberto? Eu gosto de falar sempre, Diego, assim, primeiro, antes de chegar ao ponto da sua pergunta inicial, né, que Bragança, né, e o Bragantino, ele foi diferente, assim, para todos nós jogadores da época, né, porque eu acho que é uma situação que não vai voltar mais, né. Existia, assim, uma relação muito próxima, assim, de jogadores e torcedores. A gente jogava aqui, não da mesma forma, mas quase quanto, né, assim, os torcedores que nos conheciam no campo, a gente também praticamente conhecia os torcedores que também nos acompanhavam aqui, porque a gente tinha, a nossa vida social era muito próxima, normal, né, nossa rotina assim, era comum, assim, com pessoas comuns, né, assim, com os torcedores na cidade. Diferente de qualquer estádio, de qualquer clube, né, de uma elite de futebol brasileiro. Nos outros clubes assim que nós jogamos aí, né, eu tive a oportunidade de jogar em clubes grandes, assim, mas nenhum com a identificação igual a de Bragança, porque essa relação era muito próxima. Então, assim, pode colocar como um time diferente. Essa identificação ela se tornou maior no meu caso, né, assim, também porque eu tive a oportunidade de ser treinador aqui também. Então eu tive uma passagem também marcante, também vitoriosa, né, na qual assim, nós conseguimos o acesso para a Série A1 do Campeonato Brasileiro como treinador, e isso aumentou mais essa relação e essa identificação. Então eu tive jogando aqui por cerca de pelo menos aí uns 7 anos, eu não sei exatamente, mas de 7 a 8 anos com certeza, jogando, né, como atleta, e depois essa passagem como treinador também, né, que nos dá aí, sem dúvida nenhuma, aí uma identificação aí que não tem como separar, né? Eu acho que é uma relação muito forte mesmo assim também, e o fato de eu morar na cidade, eu já também logo quando vim jogar aqui, desde 91 já fixei minha residência aqui, né? Casei, família, né? Construí família aqui também, meus filhos nasceram aqui. Então essa identificação é muito forte, essa relação que a gente tem aqui, sem dúvida nenhuma, não tem como separar, né? Acho que fica pro resto da vida. Lembrou bem, né? Você subiu o time como técnico para a Série A1 do Paulista, depois de um tempo, fato muito marcante também. E que mensagem você deixaria se o estádio, por exemplo, fosse uma pessoa, né, que estivesse partindo? Que mensagem você deixaria para o Nabizão? Eu acho que a mensagem, assim, talvez não uma mensagem, mas assim, se fosse, no caso assim, definir, né, essa relação, isso tudo que aconteceu assim, como gratidão. Eu acho que é mais isso mesmo, assim, agradecer muito, né, por ter sido assim a minha casa, posso falar assim também. Eu considero isso mais do que a minha casa, porque eu vivi muitos anos aqui, né, aqui nesse estádio, né?
e passei por momentos assim realmente inesquecíveis, né? Como nós mencionamos aqui, a passagem como jogador, a passagem como treinador e essa relação, né, que nós tivemos assim com torcida, a gente aqui, então foi uma vida praticamente vivida aqui. A gente coloca até com uma certa emoção, né, que isso aqui realmente marca pra gente, é muito, muito legal. Quais foram os principais craques, assim, né, que viram? Aí por projeção de carreira, muitos citam o Mauro Silva, né? Uhum. Mas por qualidade técnica, a maioria cita você. Uhum. Então imagino que, e como técnico, você tem parte em tudo isso que está acontecendo, né? Querendo ou não, porque Verdade. se o Bragantino não tivesse na Série A do Paulista, talvez, a Red Bull não teria... Não tivesse vindo, verdade. Verdade, não tivesse acontecido a negociação, porque o fato de estar na primeira, né, queira ou não, motivou mais o pessoal a vir. Então, a sua vinda para cá, né, pro Bragantino, jogando aqui, mudou muita coisa no clube e eu acho que na sua vida também. Mudou com certeza. Mas assim, eu não tinha pensado assim por esse lado. Quando você perguntou, eu falei, caramba, é muito tempo aqui dentro, né, cara? E, pô, queira ou não, são anos pra caramba vivido. E assim, a nossa convivência aqui em trabalho, como jogador, ela se dá muito mais aqui dentro do que até na nossa própria casa, que você vive muito aqui, né? Fica muito tempo assim. Vocês concentravam aqui mesmo no estádio? Também. No começo, não. No começo a gente concentrava fora, que não tinha alojamento aqui. Logo no início a gente concentrava até, era numa chácara Lance, que tem ali lá no bairro São Miguel. A gente concentrava lá e logo depois, nesse mesmo ano, já passou a concentrar em hotel. Aí, depois quando eu voltei, né, que eu fiquei de 91 até 95, era nesse processo aí. Mas já em 99, quando eu voltei a jogar aqui, aí já era tudo aqui dentro. O alojamento era aqui onde a gente passou ali, aquela parte ali, o alojamento era ali. Então a gente dormia ali mesmo. Você alojou aqui? Eu não cheguei a alojar, mas as concentrações eram aqui.